Olá, olá, olá! Vamos nós então dando sequência aqui ao nosso trabalho com óptica, né? Trabalhando com reflexão e espelhos planos. Vamos lá para a parte 2. Hoje nós vamos falar das propriedades dos espelhos planos, né? E a tal da reversão de imagens, que é algo que, em relação a espelhos planos, né? Às vezes é lidado pelas pessoas de uma forma muito errada. Então precisa de bastante atenção nesse aspecto. Tá certo? Então vamos lá. Bom, vamos começar com propriedades de espelhos planos. Como que os espelhos planos funcionam? Quais características que eles trazem para a gente? Tá certo? Bom, como a gente colocou na primeira parte, isso aí é o desenho de um espelho, né? Uma superfície plana com os risquinhos aí para diferenciar a parte da frente da parte das costas do espelho, tá certo? Imagina que você coloque um objeto diante desse espelho. Nesse caso aí, essa letra F. Imagina que essa letra F ela esteja a 5 centímetros do espelho plano e ela tenha 3 centímetros de altura. Essa letra F, como ela de fato está em frente ao espelho, ela vai ser chamada de objeto real. Ela é algo palpável, sólido, tá certo? Que está diante do espelho ali. Mas o espelho plano, ele tem essa propriedade, essa capacidade, esse poder. Tem uma coisa me incomodando aqui. Não estou limpando o meu nariz não, mas é que o meu nariz está meio irritado hoje, tá? Na verdade está sempre irritado, mas releva isso aí. Então assim, né? O espelho plano, voltando aqui, né? O espelho plano ele tem essa capacidade de gerar uma imagem dentro dele, mas veja bem, é gerar uma imagem dentro dele. E esse F aí, que está trocado, tá? Virado, mas ele vai receber essa linha, né? Essa linhazinha é só para diferenciá-lo do objeto real, tá certo? Porque você precisa saber o que é real e o que não é em relação ao espelho plano, tá certo? Tem gente que fala assim, mas se eu preciso fazer esse risquinho, né? Essa aspinha aí para diferenciar, é muito importante que você faça isso. Mas daí a pessoa retruca assim, fala assim, mas já dá para ver aqui, ó. Opa, esqueci de apagar da outra aula. Já dá para ver que esse F aqui, ó, né? Esse F aqui, ele está nas costas do espelho. Então eu sei que ele é a imagem. Rapaz, mas você me dá certeza absoluta que todas as vezes que você está diante de um espelho, você tem noção que você está diante de um espelho? Você já passou em frente àquelas lojas assim, que lá no fundo da loja ela tem um espelho de parede inteira, que te dá uma sensação que a loja é mais funda do que ela realmente é? Você já viu pessoas batendo em espelho, né? Porque ele não tinha noção que aquilo que estava na frente dele era um espelho, ele tentou passar, etc. Daqui a pouco eu vou te mostrar um vídeo que vai ilustrar um pouquinho essa ideia, entendeu? Então, para que a gente possa perfeitamente ter noção do que é o objeto e o que é uma imagem que veio desse objeto, é muito interessante você cercar de condições para que isso seja bem feito. Então, as aspinhas aqui, os risquinhos do espelho, né? O risquinho aqui do objeto é importante para você definir quem é o de verdade e quem não é. Tá certo? Mas o importante, quer dizer, outra coisa importante aqui, é que se você reparar, esse F' que apareceu aí, ele também está a 5 centímetros do espelho e ele também tem 3 centímetros de altura. Essa imagem, como ela não é de verdade, ela é chamada de imagem virtual. E isso que aconteceu aqui, de você colocar um objeto diante do espelho e o espelho gerar uma imagem exatamente igual desse objeto, a gente dá um nome. O nome disso é simetria de imagem. Os espelhos planos, eles são simétricos e é o único equipamento óptico que é simétrico. Os espelhos esféricos e as lentes, elas, em sua maioria, não trabalham com simetria. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Se eu tiver um espelho plano,
Olha aqui minha régua de novo, imagina que é um espelho. Se eu coloco um objeto, esse Deadpoolzinho aqui, se eu coloco um objeto na frente do espelho, esse espelho só vai ter capacidade de formar uma imagem desse objeto, correto? Só existe uma imagem de cada objeto colocado frente a um espelho plano, de cada objeto real. Tá certo? Agora, nos espelhos esféricos e nas lentes esféricas, a gente pode ter até 6 imagens diferentes. Certo? Mas, dessas 6 imagens diferentes, só uma é simétrica. As outras 5, não são. Então, o equipamento óptico simétrico, por excelência, é o espelho plano. Tá certo? Agora, né, fechado esse parênteses, abrindo um outro parênteses. Por que eu fico falando que a imagem é gerada? Né? Por que o nome dessa imagem é virtual? É porque, na verdade, não existe nada atrás do espelho, correto? O que você vê do espelho é a luz que sai de uma fonte, por exemplo, lâmpada aqui, né? Bate no objeto, como eu, e vai até o olho de uma pessoa, tá certo? É uma reflexão. No espelho, é a luz que bate em mim, vai no espelho e vem para os meus próprios olhos. Então, é uma luz refletida 2 vezes. É refletido no objeto que sou eu, refletido no espelho e vindo para o meu olho. Só que o nosso cérebro, tenta observar bem essa frase. O nosso cérebro, ele não entende reflexão. Ele não entende esse processo de o raio de luz bater e refletir com o mesmo ângulo, etc. Para o nosso cérebro, a luz que vem por reflexão para o nosso olho, a partir de um objeto ou a partir do espelho, essa luz ela veio lá de dentro do espelho caminhando sempre em linha reta. Lembra do processo da propagação retilínea da luz, que a luz sempre caminha em linha reta? Para o nosso cérebro, é como se a luz viesse sempre em linha reta e não desviasse em ângulos. Então ela teria que estar vindo lá de dentro do espelho para chegar nos nossos olhos. Então o nosso cérebro nos engana, é uma ilusão de óptica. Ele forma uma imagem sua lá atrás para satisfazer a ideia que ele próprio aceita de que a luz sempre só caminha em linha reta e não pode bater e refletir. O espelho, ou melhor, o nosso cérebro não entende reflexão. Beleza? Então, nesse aspecto, é como se a luz estivesse vindo de dentro do espelho. Aí fala assim, mas isso ainda está meio confuso e tal. Eu vou fazer depois, à parte, um videozinho tratando de um estudo de caso. Tá certo? Já é spoiler, não ia nem falar nesse vídeo sobre isso. Esse estudo de caso é para a gente perceber como que a gente pensa um tamanho ideal para um espelho que, colocado na parede, a gente sempre vai se ver completo, né, diante desse espelho, por visualização da sua imagem no espelho, por reflexo no espelho. Tá certo? Qual é o tamanho ideal para que isso possa ser feito? Para que você não fique sempre cortado, cabeça, pernas, etc., na imagem gerada por aquele espelho. Tá certo? Quando a gente for fazer esse estudo de caso, eu vou mostrar para vocês, no desenho e tal, como acontece esse processo de que a gente é enganado pelo cérebro, né? De que a luz, na verdade, está vindo de dentro do próprio espelho e não refletindo nele, no espelho. Tá certo? Bom, às vezes, inclusive, isso tudo que eu estou falando aqui, às vezes as pessoas também, por não ter muito contato com o assunto, está começando agora, é um negócio meio sombrio, assim, meio difícil de compreender, mas calma que com o tempo, né, a gente vai vendo a matéria, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais e as coisas vão ficando mais claras, tá bom? Pelo menos aí é a expectativa, tá? Ok? Bom. Aí o vídeo que eu falei para vocês. Tá vendo essa menininha aí do vídeo? Ela é pequenininha, tadinha, né? Ela não tem noção o que é espelho na vida dela. Como os animais. O animal, ele se vê no espelho, ele acha, né, por que cachorro late para o espelho? Porque ele está vendo o outro lá e ele não sabe que é ele mesmo. Para ele, é um outro cachorro. Então essa menininha aqui, ela não sabe que quem está lá do outro lado, na verdade, não é ninguém, é ela própria, né? Mas olha só que bonitinho.
O vídeo não tem som, tá? Meu notebook está desligando aqui. Eu bati com o pé sem querer na tomada aqui. Vocês viram? Vou passar de novo. Ó. Ela acha que tem uma outra menininha na frente dela. Tanto que ela tem noção que tem algo na frente, ela vai procurar a menininha atrás do espelho, achando que ela vai ter. Né? A menininha está lá atrás do espelho e, na verdade, ela própria. É esse processo que ela ainda não compreende, ela não lidou com isso na vida dela ainda. Então, né, é a primeira vez que ela se depara com essa situação e causa essa estranheza. A gente que está acostumado já, a gente olha e a gente sabe. Né? Mas, no caso dela ali, ela não tem essa noção ainda. Então, ela tem a impressão de que tem alguém, ela própria, lá do outro lado daquela superfície estranha que está na frente dela. Parece mágica, mas é real. Quer dizer, é virtual, mas é real. Entendeu, né? Bom, coisa que eu preciso chamar atenção aqui, tá? Eu já falei sobre quase, ou praticamente falei sobre tudo que vai aparecer nessas tensões aqui, mas é só para reforçar, certo? Em um espelho plano, a imagem tem as mesmas dimensões do objeto, mesma distância ao espelho. O nome disso é simetria, repetindo e reforçando, certo? Outra coisa é que sempre que você colocar um objeto real na frente de um espelho plano, vai formar uma imagem virtual, uma imagem que não existe lá atrás, certo? Estou falando entre aspas porque ela não existe, mas na verdade não existe. Né? Bom, nesse sentido, a gente chega na segunda propriedade importante em relação aos espelhos planos, que é a chamada reversão de imagens. Tá? Bom, eu já dei spoiler aqui, mas olha só. Imagina que você está dirigindo um carro, certo? E você olha para o retrovisor e vê lá atrás de você chegando uma ambulância. Como que você vê escrito ambulância olhando pelo retrovisor? Às vezes, o aluno fala assim, não, a gente vê ao contrário e tal, né? Bom, e aí quando isso acontece, eu tenho várias coisas para falar a respeito dessa resposta. Mas vamos lá. Não, quando você olha para o espelho e vê a ambulância chegando, você vê escrito ambulância, normal, como aqui. Você vê escrito ambulância, tá certo? Essa imagem é a visão que você tem olhando pelo espelho plano interno, né, o espelho retrovisor interno do carro, você vê a ambulância aproximando de você. Mas se você estiver diante da ambulância mesmo, olhando para ela, tá certo? Você vai ver escrito desse jeito, né? Certo? E aí que a frase do aluno lá é complicada. Uma grande maioria de pessoas, numa situação assim, fala assim, eu vejo a palavra ambulância escrito invertido. E aqui a gente vai ter que fazer uma ressalva muito grande e também uma observação muito importante. Quando na nossa vida prática, na rua, no cotidiano, conversando com as pessoas, a gente diz que essa palavra ambulância aí, ela está invertida, tudo bem, todo mundo entende, ok. Só que em física, isso é muito diferente do que realmente é. Em física, se eu disser que esse objeto aqui, ó, essa caneta, esse pincel, ela está direita, isso é estar invertido. Invertido é ficar de ponta cabeça em física. E se você repara bem aqui, né, esse A aqui, para ele ficar invertido, ele deveria ser escrito assim, correto? Ele não está escrito assim. Beleza? O que está acontecendo aqui é uma reversão. A imagem está trocando o lado direito pelo lado esquerdo. E isso acontece com todos os equipamentos ópticos. Mas é mais relevante no espelho plano. Acontece no espelho esférico? Sim, acontece. Na lente? Sim, acontece. Mas lá tem tantas outras coisas, nesses dois equipamentos, tem tantas outras coisas mais relevantes para a gente se ocupar, que ninguém mais
fala sobre reversão de imagem nesses dois equipamentos mais complexos, espelho esférico e lente esférica. Mas como o espelho plano ele é mais simples, né, vai aparecer esse questionamento para você, tá certo? Porque não tem tanta coisa para falar, né? Porque lembra que eu falei para você na outra parte que espelho esférico tem 6 imagens, lente esférica tem 6 imagens, espelho plano só tem 1. Entendeu? Então, vamos dizer assim, suprir essa pobreza de coisas para analisar dentro do espelho plano, tá certo? Vão cobrar de você essa ideia da reversão de imagens, que é mais própria de aparecer para espelhos planos, tá certo? Então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente fala, tá certo? Aqui a gente tem a troca da esquerda para a direita, a gente tem uma reversão de imagem. A imagem está escrita de trás para frente, mas ela nunca será invertida. Para espelho plano, não. Só que esse erro é tão comum e tão comum, que quando eu estava procurando imagens para poder fazer esses slides aqui, certo? Eu me deparei com isso aqui, ó. Quando eu joguei lá no Google Imagens, eu me deparei com isso aqui, ó. Deixa eu liberar o slide. Isso aqui era a tela de abertura de um vídeo no YouTube. Então, às vezes, a gente fala para aluno, né? Olha, você tem que tomar muito cuidado. Não que a gente seja dono da verdade, não é isso. Que a gente saiba tudo, mas não é isso. É porque tem coisas que às vezes você, na ânsia de poder aprender melhor, né, entender melhor, às vezes você vai assistir um outro vídeo na internet porque você não entendeu o que eu tentei explicar para você aqui. Às vezes eu não fui capaz de fazer entender alguma coisa e você vai ver outros vídeos. Isso é normal, né? Não sou o cara que vai acertar o tom, né, a ideia sempre para você. Eu tento, mas não quer dizer que eu vou conseguir sempre. Para algumas pessoas, às vezes, eu consigo mais do que para outras e tal, então a pessoa vai tentar ver um vídeo que fique melhor para ela. Isso é normal. Tranquilo. Mas o problema é que, às vezes, você se depara com situações que até o próprio vídeo que é de física, o responsável por isso vai lá e coloca isso aí, ó. Ó o título. Por que que os nomes ambulância e bombeiro são escritos ao contrário nos veículos? Não é o contrário, cara, isso me dá uma tristeza. Porque não é o contrário, tá certo? Não é só o português, tá? Quer dizer, às vezes no português isso é aceito, mas aqui em física não é, tá bom? Não é o contrário, é revertido. Tá bom? Eu estou insistindo nisso porque isso é um erro bastante comum. E você é cobrado em cima disso várias vezes. Tá certo? Como características de imagem em espelhos. A imagem não é invertida, a imagem é revertida mais uma vez. Fechou? Isso tem que ser feito de uma maneira bem clara para que você não se perca nesse processo. Então isso aqui está errado, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Tá? Então, o espelho plano, como eu disse, ele vai reverter a imagem, vai trocar a esquerda pela direita. E é engraçado, eu falei trocar a esquerda pela direita, eu joguei a mão direita e a mão esquerda. Relevo isso aí, nem pensei. Pensei só depois. E o nome disso chama-se enantiomorfismo. Essa troca da direita para a esquerda, tá certo? É você estar na frente do espelho e você ver as coisas que estão escritas na camiseta, tudo trocado, tá certo? De trás para frente, revertido. Tudo bem? Certo? Bom, em relação a isso, imagem em espelho plano não vai ser invertida nunca, não vai ser de cabeça para baixo, não vai ser o contrário. Mais uma vez, insisto nessa ideia, tá bom? E se eu estou insistindo é porque muitas vezes você vai ser cobrado de alguma forma sobre isso, tá bom? Bom, então, mais uma questãozinha, análise de exercício, questão 32. Ao olhar a palavra pare através do espelho retrovisor de um carro, de que forma a pessoa verá a imagem nele refletida? Então é o seguinte, você vai encontrar questões nesse estilo, com uma certa regularidade. E como que você vai fazer, de uma maneira muito simples, para poder saber como que a palavra fica feita, né? Fica escrita, fica desenhada. Um jeito bem simples é você pegar
a folha de papel assim, né? No seu caderno e tal. Aí você vai lá e escreve a palavra. Deixa eu escrever aqui. Escreve lá. Pare. Certo? Escreve a palavra. Aí, nesse caso aqui, eu fiz com a caneta de tinta e fica bem fácil de ver, né? Então, eu vou olhar o outro lado da folha, né? E eu consigo enxergar exatamente como a palavra fica revertida via espelho plano. Tá certo? Como está aqui no slide. Beleza? Então, isso aqui é reversão. E esse é um jeito bastante simples de você conseguir perceber como que a palavra, o objeto, né, aquilo que esteja na frente do espelho, como que você vai saber o objeto, a palavra, o que seja revertido, tá? É muito simplesinho, tal, mas é algo que pode aparecer. Você vai ter na lista lá, vai ter questões que você vai precisar desse raciocínio aí, tá? Mais uma vez é propriedade de espelho plano, coisa que os espelhos proporcionam para a gente, tá bom? Espelho plano. Bem, e uma outra aqui, que tem a ver com simetria, é uma questão bem simples também, mas é da simplicidade que a gente vai aumentando, né? As coisas vão ficando mais complexas, e daqui a pouco a gente está interpretando uma situação melhor, desde que a gente comece nos exercícios mais simples, né? Ele fala lá, se um objeto se encontra a 1,5 metros de um espelho plano, então a distância entre ele, o objeto, e a imagem produzida pelo espelho é d. Então, é sempre útil e sempre importante eu te dizer de que faça um desenho, desde os mais simples, para você ir pegando o jeito de lidar, até quando os exercícios ficarem mais complexos, né? Então é importante você, né, se acostumar a desenhar. Então, nesse caso aí, você tem lá o seu espelhinho, você tem lá o objeto, lá de novo, né, a letra F, né? Ela está a 1,5 metros do espelho. A imagem que vai ser gerada também estará a 1,5 metros. Então, entre o objeto e a imagem, nós temos 3 metros. É isso que a questão pediu. Qual é a distância entre o objeto e a imagem? Por simetria, essa distância vai ser o dobro, né? Porque ela é igual. Beleza? Então, nesse caso, 3 metros letra C. Beleza? Ok? Aí você fala assim, ó, mas é uma questão besta, é muito simples. Não, calma, as coisas vão evoluindo e daqui a pouco a gente vai precisar dessa simetria mais simples, num algo um pouco mais complexo, e a coisa vai escalando de modo que daqui a pouco você está interpretando situações mais complexas, mais difíceis, mas vai estar interpretando bem, porque você começou a escalada do processo a partir daqui das situações mais simples. Tá bom? Fechamos essa parte. Já vou fechar esse vídeo, vou abrir o outro para gravar a sequência. Tá certo? Então, daqui a pouquinho, um abraço, até.